Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E glória divina e trina ternura. Queridos fiéis aqui do santuário, queridos ternureiros que acompanham também esta breve homilia, eu confesso que durante a semana sempre procuro de ler, meditar os textos do domingo. Assim os nossos formadores nos diziam: não esperem na última hora de preparar o vosso sermão. Vejam, durante a semana vão ruminando a palavra de Deus. E eu tenho realmente essa dificuldade de juntar as três leituras. Dificuldade não tem, mas é que o povo, com tantos assuntos, tantos temas, pode ficar meio confuso. Então eu, em geral, quem sobretudo já há tempo vem aqui no santuário, vê que em geral pego mais um texto do Evangelho e às vezes só uma frase do Evangelho. Hoje, como anunciei no início, eu gostaria de enfatizar: a semente é a palavra de Deus, o terreno somos nós, mas cada um de nós também é um semeador, deve ser um semeador. Meus irmãos, quase diariamente encontro jovens que dizem: a igreja, porque a igreja, mas quer dizer a igreja, sim, o Papa e os bispos e os padres, mas você também é igreja. Eu que o cardeal Feltin já citei várias vezes, cardeal em Paris, em Notre-Dame, na famosa basílica que queimou, vocês se lembram? É interessante que os jovens, este cardeal era muito comunicador dos jovens, façam perguntas. E um deles diz: senhor bispo, por que a igreja é tão suja? Tanta sujeira tem na igreja? E o bispo diz: jovem, aguarde, domingo vou dar uma resposta, tenho que pensar. E domingo seguinte, o cardeal Feltin disse: jovens, a igreja é suja, é verdade, porque nós somos igreja. Vocês jovens são igrejas. A igreja não é o Papa, os bispos, a igreja são todos nós. E acrescentou: querem uma igreja mais limpa? Lava o teu rosto. Eu que dizia Dom Albano, se lembra? Quanto tempo leva Guarapuava para ser limpa? Bem, o suficiente. Uma meia hora. Cada um limpe a própria calçada, a entrada da sua casa. Só isso. Cada um faça isso. Bem, meus irmãos, eu gostaria de enfatizar este tema, a semente, mas queria enfatizar mais o terreno. Meus queridos, o terreno é a família, o primeiro terreno. É fundamental o primeiro terreno. Claro, eu conheci pais que deram a vida na educação, fizeram do bom e do melhor, e outros terrenos, outras influências da sociedade, o filho virou um drogado, um bandido até, e estes pais sofrendo. Bem, meus irmãos, eu gostaria de me dirigir, sempre enfatizo este tema da educação, porque hoje, sempre foi, temos tantas crianças e tantos jovens perdidos. É culpa dos pais? Não. Tem pais que às vezes me dizem: Padre João, eu errei tudo na educação. Eu não sabia. Agora, ultimamente uma pessoa diz, lendo o seu livro, Educar, a Arte das Artes, meu Deus, cada página eu digo, eu errei tudo. Diz: não tenha nenhum complexo. Podia ser melhor. Bem,
mas não desanime. E alguém diz, mas agora meus filhos já são todos, dê o exemplo. Eis então o que o Papa São Paulo VI, é aquele Papa que me recebeu na audiência e me disse, vai ao Brasil, o Brasil é uma terra de jovens, carente de missionário, evangeliza os jovens, dele surgirão missionários. Vocês já sabem esta famosa frase. Bem, o Papa diz, pais, 3 coisas vocês devem fazer sem se omitir. Em primeiro lugar, vocês têm que estar presente com os vossos filhos. Estar presente. Como é triste a realidade, eu sei. Ele e ela devem trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Quantas vezes em Curitiba, na pastoral da educação, eu dizia, pais, mesmo que deem o mínimo aos vossos filhos, mas a presença, isso é a coisa mais importante. Não precisa trabalhar os dois, às vezes. Eu sei, às vezes precisa. Não precisa. Para depois, não, mas quero dar um pouco mais de conforto ao meu filho. O primeiro conforto é a tua presença. De manhã, de tarde e de noite. O dia inteiro os pais trabalham. À noite, tem ainda mais coisas, tem isso, tem aquilo e pronto. Meus queridos, é importante o que o Papa diz, a presença. Não online, uma presença virtual, uma presença física. Jesus não veio, a encarnação, o mistério da encarnação nos chama bem a atenção, porque ele não, lá do céu, vamos com uma comunicação online. Não, ele veio, se encarnou, a presença, a presença. E o que diz este Papa nos padres? O Papa diz, vocês devem cheirar ovelhas, devem ficar no meio do povo, vocês devem cheirar ovelhas. Então, meus queridos pais, não desanimem, mas pensem um pouco, vejam um pouco isso. Se vocês não estão errados, a presença é o maior presente. E Jesus nos deu a maior presença, a Eucaristia. Bem, o Papa depois diz, além da presença, é a coerência. Presença é importante, mas a coerência, porque se só tem a presença, mas não tem a coerência, e a coerência o que é? É poder dizer, meus filhos, faça o que eu faço. Quantas vezes tem mais que dizem, padre, eu sou preguiçosa e gulosa. Sabe que às vezes eu durmo até 9, 10 horas, e o Senhor sempre diz isso. Não deixem os vossos filhos, sábado e domingo, dormir até meio-dia. Eles nunca vão criar o hábito. Vocês sabiam o que é o hábito? O hábito é algo que você faz todo dia. Se um dia por semana atrasa um pouquinho, domingo dorme algumas horas a mais, mas que não aconteça com aquela mãe que me dizia, padre, coitado meu filho, todo dia levanta tão cedo, ao domingo, sábado ele dorme até meio-dia. Eu sempre digo que bom, até fico também um pouco sossegada. Meus queridos pais, como é importante dar o testemunho. Sim, deixa dormir 2 horas a mais, 1 hora a mais, mas não precisa mais. Por sinal, nós sabemos também, pela saúde, não se deve fazer isso, não, absolutamente. Durma 2 horas a mais, mas não até meio-dia. Bem, meus queridos, terceiro, também a palavra, tem que falar. Mas não adianta, já falei 1000 vezes, fala mais uma vez, 1 milhão de vezes, tem que falar. O Papa Paulo VI, na primeira encíclica, qual é o título da primeira encíclica, Helder? É sobre
Nota 10. Uma salva de palmas para a Helder. A primeira encíclica de São Paulo VI, aquele que me recebeu, é Ecclesiam Suam, sobre a igreja. E ele diz, também devemos falar, sem se omitir. Tem pais que dizem, mas eu já falei, não adianta. Não, você continua falando. Claro, com bom senso, né? Mas é bom, tem que falar. Mas, meus irmãos, o tempo é muito curto. Eu tenho aqui muitas sugestões, mas quero só terminar assim. A educação, ao longo da história, mas agora mais ainda, ficou terceirizada, sabe? Falo com você, eu trabalhava numa, mas agora não é mais, é tudo trabalho terceirizado. A nossa empresa, inclusive, mudou. Hoje tem esse negócio terceirizado, quer dizer, terceiro, você cuida disso, quero nem saber. E tem muitos pais que fizeram realmente o maior desastre. Terceirizar a educação. Não, a educação é você que deve dar. Pai e mãe primeiro. Mas na escola, não é o celular. Não, vou deixar que ele fique com o celular assim, fica aí vendo. Não, é você, não pode terceirizar, deixar a outro. Não, mas na escola, aqui tem várias professoras, penso que devem sentir isso na pele. Os pais deixam lá na escola, e às vezes uma escola católica, uma escola particular, querem que eduquem. Não, é você, pai e mãe, primeiro educador. Bem, meus queridos, eu gostaria de concluir. Primeiro, queridos pais, você fez tudo pelos teus filhos, talvez já são adultos. Se errou alguma coisa, não se preocupe, dá um bom exemplo. Se teve alguma coisa, se na educação teve falhas, tem remédio, continue dando um bom exemplo. E a quem, vejo aqui também sempre tem casais jovens, eu gostaria de dizer, meus queridos, procurem de prevenir, advertir, vocês têm que cuidar, mas para isso têm que se preparar. Meus queridos, para um casamento se prepara tudo, menos a preparação no campo da educação. É a casa, é o carro, é imprevisto que vai ter, é o nosso filho, como é que vai ser, e como será, como vai ser. Não, em primeiro lugar, você se prepare. Como educar teu filho? Peça orientações, padres, professores, livros, temos muitos auxílios hoje. Bem, meus irmãos, vamos ficar um minuto em silêncio. Baixe um pouco a cabeça e reze para que o terreno seja fecundo, não estéril. Que a semente que nós lançamos no meio dos nossos jovens, que esta semente possa frutificar, mas com aqueles 3 itens que nós falamos: a presença, a coerência e a palavra, sem se omitir. A educação não é terceirizada, deve ser direta. Não é terceiro, mas você deve ser o primeiro. Isso nós vamos pedir nesta Santa Missa.
Queridos irmãos, eu quero concluir com uma experiência. Depois de uma longa homilia, eu disse: avós, você, vovó, não comprem celular para os vossos netos, quando são ainda pequenos, 6, 7 anos. E veio na sacristia furioso: padre, o senhor fala do Evangelho. Se eu tenho a possibilidade, eu vou comprar sim um celular. Tem nada a ver com o Evangelho, isso é uma questão. O senhor fala do Evangelho. Fiquei quieto. Bem, mais tarde, não o vovô, mas a vovó me disse: Padre João, meu marido foi realmente agressivo com o senhor. E o senhor disse uma grande verdade. Nós damos a nossa criança, nosso netinho, 6, 7 anos, um celular. Mas era para se comunicar conosco. Para conosco era o sistema mais... Nós moramos mais longe dos nossos netos. Coisa melhor, o celular. Veja, meus irmãos, passaram-se 10 anos. E este neto, realmente, o celular para ele foi realmente um desastre, um veneno. O celular é para o bem, mas não tinha ainda condições de discernir. Esta criança, depois adolescente, depois jovem, se perdeu. Queridos pais, procurem de prevenir. Se precisa comprar um celular, comprem, mas orientem. Às vezes, uma criança ainda não tem discernimento, um adolescente ainda é um cego. Esperem. Ou podem dar o celular, mas orientem, controlem, estejam presentes. Isso eu queria partilhar com vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.